Repita assim comigo: alianças que geram milagres. Agora você vai declarar com fé: alianças que geram milagres. Glória a Deus. 1 Samuel 20, do capítulo 16 ao 17, somente 2 versículos. Diz assim: assim Jonatas fez aliança com a casa de Davi, dizendo: que o Senhor vingue os inimigos de Davi. Jonatas fez com que Davi jurasse de novo pelo amor que lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Agora vamos lá em 2 Samuel, lá no capítulo 9. Nós vamos ler um pouco da história aqui, o que essa aliança, o que essa jura de amor foi capaz de fazer. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? E ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: aqui estou às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos, os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa do seu senhor tenha o que comer. Porém Mefibosete, neto do seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim, Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque faziam as refeições sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Feche os seus olhos. Senhor, fala conosco mais uma vez através da tua palavra, que possamos estar atentos à tua voz, aprender do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, aqui estamos com o coração sedentos de ouvir a tua palavra e sentir a tua presença mais uma vez. Fala aos nossos corações, Senhor. Fala conosco no nome santo de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Todos sabem o que é uma aliança e conhecem uma aliança, né, irmãos? A gente sabe que a aliança, ela não tem começo e não tem fim, não tem emendas. E aqui nós vemos uma aliança de integridade, de hombridade, de caráter. Porque a história nos conta que Jonatas defende Davi. Jonatas, ele não compactuava e ele não aceitava o que o seu pai estava fazendo com Davi. A história nos conta dessa forma. E em dado momento ele foi e escondeu o amigo dele. Mas antes eles fizeram uma aliança, como nós lemos aqui em 1 Samuel 20, 16 e 17. Um pediu para falar para o outro que o amava e que tinha uma aliança.
E aqui, queridos, é algo que eu acho muito interessante, porque antigamente as pessoas, elas davam a palavra dela. É ou não é assim? Não, você tem a minha palavra. Foi você que falou uma vez, meu amor, dos bigodes, né? Respeito meu bigode. E eu estava lembrando que antes do mercado do meu pai passar, porque meu pai era do meu avô, era uma vendinha, e lá as pessoas, elas iam comprar, e não tinha esse negócio que é hoje, né? Lá era só, chegava lá e falava, você é filho de quem? Filho de fulano, marcava na cadernetinha, era assim que funcionava. Dava a palavra que ia pagar. Eu não é assim, irmãos, eu não vou pedir para vocês levantar a mão, né? Mas antigamente era assim, houve um tempo, jovens, que as coisas eram dessa forma, era na base da confiança. Hoje em dia tem lugares que ainda praticam isso? Tem, mas são raríssimos, irmãos. Algumas cidades têm que praticam esse tipo de coisa. E aqui nós vemos quando Davi, ele faz essa aliança com Jônatas. E talvez Jonatas, ele já estava pensando lá na frente, lá no futuro. É assim na nossa vida, nós temos sempre que fazer alianças com boas pessoas. Por isso que eu falei, alianças que geram milagres. Talvez hoje você esteja fazendo aliança e você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Uma vez o pastor João pregava e ele falou uma profecia acerca do meu esposo, a respeito do meu esposo. E meu esposo ouviu aquilo, anotou no caderno. E durante anos, e anos, e anos, ele olhava para aquela palavra, ele olhava para aquela promessa e ele confiava. Porque ele confiava no que o servo do Senhor estava falando. E ele ouviu aquela palavra, ela entrou no coração. E ele estava aguardando, porque sabia que o Senhor ia fazer. Era uma aliança. O Senhor falou que ia fazer algo. O Senhor fez uma aliança com ele naquele momento. Amém, irmãos? Quando o Senhor fala algo para nós, é uma aliança. Porque o Senhor, ele não muda, ele não falha. Então a aliança do Senhor, ela é eterna para nós. As promessas do Senhor, elas são eternas para nós, para a nossa vida. Mas aqui, queridos, essa aliança, ela não se estendeu somente a Jonatas. Ela se estendeu à geração futura dele. Isso é muito importante. É algo que nós temos que atentar a todo instante. Cuidado com as alianças que nós estamos fazendo hoje, no presente. Porque elas vão refletir lá na frente. No futuro da nossa casa. No futuro dos nossos filhos. A própria palavra, ela diz isso para nós. Então, cuidado com as alianças que vocês têm tentado fazer nos dias atuais. Talvez são alianças que vocês julgam ser boas, que a procedência parece ser boa, mas no fim é só tristeza, amargura. O Senhor está falando, ouça a voz do Espírito Santo. Faça alianças que vão gerar milagres e bênção para a sua vida. E não só para a sua vida, para toda a sua casa, para toda a sua geração, para os seus filhos, seus netos, bisnetos, para todos eles. O Senhor tem bênção para as nossas vidas. E Ele usa as pessoas para nos abençoar. Vou falar mais uma vez. O Senhor, Ele usa pessoas para nos abençoar. Ele usa pessoas para que nós possamos fazer aliança com elas e acelerar o processo do nosso milagre. Olha que coisa linda. Quando Davi manda chamar o filho de Jonatas, olha a primeira coisa que Ziba fala para ele. Existe sim, e ele é aleijado de ambos os pés. Aquele homem provavelmente passou a vida inteira sendo chamado de aleijado. Aconteceu um acidente quando ela era pequena. Vocês sabem da história de Mefibosete. Na hora que eles estavam fugindo, acabou caindo, se machucou e ficou paraplégico. E ele estava num lugar de dor. Lodebar era um lugar de dor, num lugar de pessoas que não eram bem vistas naquela sociedade. Posso dizer dessa forma. Era um lugar que estava lá só os desprezados. Quantos estão me entendendo? Talvez você está nessa situação nessa noite. Talvez as pessoas olham para você e falam da sua condição atual.
Não era para elas falarem dessa forma, porque ninguém pode julgar a nossa história, julgar a sua história. Mas talvez você está como esse moço estava aqui. Existe alguém, existe um aleijado. Ninguém falou das qualidades dele. Porque, irmãos, é tão difícil alguém falar das nossas qualidades. Os defeitos são tão gritantes que as qualidades, elas parecem que somem. Não seja você dessa forma. Fale das qualidades. Essa semana eu estava falando com uma moça, e ela falou assim para mim, que tal pessoa era assim, assada, assada, assada. Eu falei assim, eu não vejo dessa forma. E ela falou, por quê? Eu falei, porque eu andei um tempo com essa pessoa. Nós andávamos de segunda a sexta-feira, todos os dias. E ela não era dessa forma. E ela olhou para mim e falou assim, é verdade, né? Não importa o que as pessoas falam a respeito dela, o que importa é a forma que ela te tratou. Falei, exatamente. Exatamente. A régua de medir os outros não pode interferir em quem nós somos. E ela olhou para mim e ela entendeu. E eu falei para o pastor depois, eu fiquei tão feliz. Porque às vezes as pessoas, elas têm uma visão, elas falam para outras pessoas, e se você não tem o cuidado de ter sabedoria, você acaba emprestando a sua boca também para Satanás. Não caia nesse erro. Gratidão, queridos, ela não tem prazo de validade. E aqui nós vemos isso acontecer. Aqui ele fala para ele, tem um aleijado, e ele fala, chama que venha, porque eu fiz uma aliança no passado. Não importa o que estão falando ao seu respeito, se você é aleijado, se você é um fracassado, se você está triste, se você está nessa situação que você está. Eu quero dizer para você, o importante são os planos e as palavras que o Senhor diz ao seu respeito. O que as pessoas dizem ao seu respeito, deixa falar. Como diz a canção, deixa falar, deixe que falem, queridos. O importante é que o Senhor sabe ao nosso respeito. O importante é que um dia o Senhor vai trazer à tona o joio, Ele vai fazer lá a separação do joio e do trigo. Fica tranquilo. O Senhor está vendo as suas obras. É Ele quem está vendo você. Não é eu, não é o pastor. O Senhor é quem nos vê. Na nossa integridade, na nossa honestidade. Quando nós estamos lá sofrendo e chorando, é o Senhor que vê as nossas dores. É o Senhor que vê as nossas alegrias. É o Senhor que vê para que realmente nós vivemos e o que nós fazemos. É o Senhor. Neste momento, querido, talvez quando Mefibosete é chamado, talvez ele nem sabia dessa aliança. Talvez, isso é eu que estou falando. Talvez ele está indo lá para o palácio sem saber o que espera ele, o que está acontecendo. Às vezes ele nem fez nada errado, mas sabe quando você já fica ali com medo, porque para ele era um rejeitado. E do nada, o rei manda chamar ele. As coisas com o Senhor é assim mesmo, irmão, é do nada um milagre. Do nada as coisas acontecem. Do nada o Senhor vai e exalta, é assim. Ele estava lá em Lodebar. A palavra não diz que ele estava murmurando, criticando e falando, eu era filho de não sei quem, eu era neto de não sei quem, era para eu estar lá no palácio, não era para eu estar aqui. Ele não estava murmurando, ele estava somente vivendo a vida dele. E Davi se lembrou da aliança. Querido, eu quero dizer para você, o Senhor vai se lembrar de você nessa noite. Ele não se esqueceu da aliança que Ele tem com você. A aliança do Senhor, como eu falei para você, ela não tem emenda, não tem costura. É uma aliança que não tem fim, é interminável, igual a aliança que a gente usa no dedo, quando a gente é casado. É a aliança do Senhor. O Senhor tem uma aliança com os seus filhos. Quando nós estamos na Santa Ceia, nós renovamos os votos com o Senhor. É ou não é assim?
Existe uma canção que nós cantávamos lá em Miracatu e na Vila Ema, no momento que nós estávamos trocando o cálice. Na Vila Ema ainda só podia fazer o casal, porque era a época da pandemia. E nós cantávamos: a aliança do Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Você sabe? Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Nós somos um com o Pai. Essa é a aliança do Senhor para nós. E ainda tinha uma brincadeira que internamente, quando a gente cantava, o pastor sempre brincava: fica perto da pessoa que você não está muito falando com ela, porque você vai ter que olhar no olho dela e pedir perdão. Queridos, da mesma forma que nós julgamos, nós somos julgados, nós não podemos agir dessa forma. A aliança que Davi fez com Jonatas, ela gerou um milagre na vida de Mefibosete. E a palavra diz que todos aqueles que serviam na casa foram beneficiados dessa aliança. Nós fazemos alianças que são duradouras e são eternas. Não tenha medo de ser quem você é. Não tenha medo de declarar a quem você pertence. A aliança que você tem com o Senhor é a mesma que Ele tem conosco. Não precisa ter medo, não, de declarar que você pertence ao Senhor, de declarar que sua vida pertence a Ele. A nossa vida pertence ao Senhor. Você pode dizer: a minha vida pertence ao Senhor. E uma aliança que foi feita de uma forma errada? A primeira aliança que foi feita de forma errada, quando nós lemos a Bíblia, nós abrimos Gênesis e nós vimos uma aliança que foi feita errada. Eva fez uma aliança errada. Eva deu ouvido para a serpente. E olha tudo que vem acontecendo. E tudo que aconteceu porque Eva deu ouvido a quem não era para dar ouvido. Fez uma aliança com quem não era para ser feita aliança. Deus deu uma ordem. Deus disse algo para ela e para o esposo. Mas ela decidiu fazer conforme a vontade e desejo do coração dela. O Senhor está dizendo: a aliança que eu tenho com você é eterna. E a aliança que você tem feito, preste atenção. Nós temos que saber que nós não somos mais sozinhos nessa terra. Ninguém nasceu para semente, irmãos. Ninguém nasceu. Ninguém nasceu para semente, não. Não é esse o termo. É esse. Você nasceu para gerar. E gerar. E gerar. E gerar. Ah, mas eu não posso ter filhos, ou eu não quero ter filhos. Mas através de você, você vai gerar almas. E vou falar de novo: através da sua vida, você vai gerar almas. É assim que o Senhor faz. Nós precisamos ter alianças boas. Alianças que vão gerar milagres para as nossas gerações. Acabe e Jezabel fizeram uma aliança. E uma aliança que não teve um bom fim. Um fim triste. Claro que a gente lê a história, a gente fica meio alegre falando: tomou, era isso mesmo. Mas o Senhor não quer que ninguém se perca. Alianças que são mal formadas
a gente acha que ela não vai cobrar. Lá na frente vai ter um preço a ser pago, a ser cobrado. Honre a aliança que o Senhor fez com você. O Senhor fez uma aliança na cruz do Calvário comigo e com você. O preço da aliança que Ele fez conosco foi o preço de sangue. O Senhor, Ele se entregou totalmente por nós. Ele se doou totalmente por mim e por você. Não existe nada maior que essa aliança. Não existe nada maior do que o amor de Cristo por mim e por você. E é um amor que dura de geração em geração. As bênçãos do Senhor, conforme está escrito na palavra, ela vai nos acompanhar e elas nos seguirão. Mas isso foi possível porque o Senhor fez algo para nós, fez uma aliança conosco. E nós precisamos todos os dias estar na presença dEle, honrando essa aliança. Queridos, eu não estou falando aqui de política, não. Eu estou falando de aliança com o Senhor. Aliança que gera milagre. Porque Deus, Ele é acima de todo nome. Deus, Ele está acima de tudo. Tudo pertence a Ele. O governo é dEle. O dinheiro é dEle. As posições é dEle. O ar que eu respiro é dEle. O sangue que corre nas suas veias é dEle. O tempo que nós estamos é dEle. E eu digo mais, Ele é o tempo. Então eu estou mostrando para você, tentando fazer você entender da melhor maneira possível que, se você não parar o que você está fazendo, você vai para o inferno. O Senhor está falando, abra os olhos e veja onde você está indo. O Senhor está falando com alguém nessa noite. Eu não queria estar falando assim, mas eu preciso falar, senão não respiro. Alianças que geram milagres. Entenda, querido, entenda. Talvez você não está compreendendo, mas o que você está fazendo não está agradando os olhos do Senhor. E você não está sozinho mais. O que você faz no presente vai impactar as gerações, as suas gerações. Cuidado. Volte enquanto é tempo. Volte enquanto é tempo. O Senhor, Ele tem palavras de paz para as nossas vidas, para o nosso coração. O Senhor, Ele quer cuidar da nossa casa, da nossa família, de tudo aquilo que nós temos. Não perca a aliança que o Senhor fez na cruz. Não perca a sua salvação. Uma vez um pastor pregou e falou que a maior frustração da vida dele seria se ele morresse e antes dele morrer ele não visse a casa dele sendo salva. Isso seria a maior frustração. Porque para ele não fazia sentido entrar no céu sem a família dele. Eu olho para os meus filhos. E eu oro ao Senhor todos os dias. Para que nenhum deles se perca da presença do Senhor. Eu olho para essa igreja. E eu oro por cada um. Para que nenhum de vocês se perca. Nós oramos e pedimos para que o Senhor guarde as famílias. Protejam os filhos e os filhos dos seus filhos. Mas faça a sua parte. Como pai, como mãe, como filho. Talvez você, filho, está aqui nessa noite, clamando pelos seus pais.
E talvez você pode estar nessa situação e se perguntando: mas eu sou filho e sou filha, eu deveria ser tratado dessa forma. Não desista dos seus pais. Pais, não desistam dos seus filhos. Não desista de orar pelos seus filhos. E quando você estiver orando pelos seus filhos, lembre-se dos filhos dessa igreja. Ore por eles também. Isso tem um valor impagável no céu. Interceder por alguém. Honre as suas alianças. Davi poderia, ele não faria isso porque ele era um homem segundo o coração de Deus. E quando ele estava lá no alto, ele se lembrou da aliança. Querido, eu profetizo na sua vida que através dessa boa aliança que você está fazendo, o Senhor vai honrar a sua geração. O Senhor vai cuidar daquilo que você acha impossível. Ele está cuidando de tudo. O Senhor, Ele tem palavras de paz ao nosso respeito. O Senhor tem cuidado das nossas vidas. Saiba que tudo que você faz no presente tem impacto direto na eternidade. O que você faz hoje vai gerar milagre ou vai gerar maldição. Mas essa noite, a aliança vai gerar milagre na sua vida. Nessa noite, a aliança vai gerar milagre e vai trazer vida para a sua vida. É o Senhor que está dizendo. Pastora, mas você falou tudo isso? Queridos, eu confio num Deus de paz e num Deus de amor. Num Deus que me ensina a ter que perdoar 70 vezes, 7 vezes ao dia. Um Deus que Ele me ama de uma forma tão grande que se Ele fosse olhar para tudo que eu penso e faço e falo, eu não sei o que seria de mim, mas a misericórdia dEle me achou. E é a misericórdia do Senhor que vai te achar nessa noite.